Tudo bem, pessoal do canal Será que ela pode? Olha, vou trazer para vocês muitas novidades que estão chegando. Novos convidados, novos temas, novas perspectivas e conversas ainda mais profundas sobre os desafios e oportunidades do nosso tempo. Se você busca conteúdo, mas conteúdo mesmo, que inspira, informa, transforma, esse aqui é o lugar. Aperte o play e venha com a gente fazer parte dessa linda história. Boa tarde, pessoal do Será que ela pode? Ou boa noite, não sei, né? A hora que vocês vão assistir esse podcast. Mas que ele é especial, gente, ele é. Eu me sinto honrada por sair na frente de um podcast feminino que traz homens de propriedade para sentar na mesa e conversar com a gente. Porque todo mundo tem voz aqui. E hoje a gente está recebendo um dos maiores especialistas em posicionamento. Pensa só. Personal branding do Brasil. É muita honra e orgulho. Palestrante, escritor e autor de 3 best-sellers, criador do conceito personal branding no país, Arthur Brander. Seja muito bem-vindo, eu te agradeço por estar aqui, viu? Uma honra estar aqui contigo, Cristal. Um grande prazer, tá? Muito feliz. Eu estou trazendo aqui você porque o tema... Primeira coisa, gente, eu assisti uma palestra dele, tá? Foi assim que começou, eu nem conhecia muito. Quando eu assisti a palestra dele, num curso que eu fiz, entre outros palestrantes, acho que ele foi um dos últimos ou penúltimos. Foi o último. Foi o último? É. E eu estava com vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, e eu falei assim, vou segurar, porque eu não quero perder o que você estava falando, porque é sobre isso. Eu falei, não, eu vou no banheiro, vou lavar o rosto, volto, sento, escuto mais um pouquinho. Eu não perdi, gente, um slide desse homem, uma fala desse homem. E eu ainda falei assim, ele ficou 1h40 falando, eu acho. Eu acho que tu pegou um dia completo, foi 1h40, quase 2 horas. Sem parar de falar, sem parar de se expor, mas com brilho no olhar, com verdade, com sinceridade. Era emocionante de ver. Porque, assim, eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero. Sabe? São esse tipo de pessoas que fazem a diferença. Não é mais um. E assim, para me segurar na mesa, precisa ter mesmo muita coisa boa. E ele não se apoiou, como muitos palestrantes se apoiam, em slides, assim. Você tinha os slides, ok, mas você era perfeito, completo no palco. Pô, que bom. Circulava ali como se estivesse patinando, naturalmente falando, dando exemplos, sendo engraçado, sendo inteligente, sendo... Olha, muitas vezes meu olho encheu de lágrima. E aí eu falei, cara, eu quero ser assim. Então, eu vou ficar... E fiquei lá, a palestra toda. E depois eu fui para casa, claro, super rendida, né? Mas, assim, eu falei, tomara que um dia ele aceite, né? Virar o meu podcast. O maior prazer estar aqui contigo. Olha, eu, assim, não fui cobrada e sou ainda, né? Muito. Eu acho que muitas mulheres e muitos canais, muitos infoprodutos, né? A gente tem que se posicionar. Arthur, me fala o que é o sinônimo de posicionamento. Porque, assim, eu, sinceramente, me acho posicionada. Mas tem gente que acha que eu não sou. E eu queria entender o que é isso que eles acham que eu não sou. Tem muitos olhares para isso, eu acho. E ao longo de muitos anos... E eu acho que é fundamental, tá? Quer dizer, eu acho que esse posicionamento, ele tanto funciona para fora, para o público externo, mas para mim 70%, 80% é para a pessoa mesmo, para o teu próprio encontro. Se eu tivesse que resumir isso de uma forma muito didática e muito simples, depois de 40 anos diminuindo, resumindo, tentando ser mais sintético, eu digo que posicionamento é representar alguma coisa para alguém. Esse faz sentido. Faz, total. É muito curtinho. Representar alguma coisa para alguém. Se tu imaginar pessoas, né, trazendo para o campo pessoal, pega grandes nomes. Quando a gente associa um grande nome, geralmente a gente associa com um grande tema. Pega um exemplo do Pitangui, né, Dr. Pitangui. Cirurgia plástica. Né, o rei da cirurgia plástica. Então, eu estou dando esse exemplo para entender. Representar alguma coisa para alguém.
Porque quando eu compreendo, e aí embute duas perguntas maravilhosas que dá dias de reflexões, que é, bom, se eu entrar na frase representar alguma coisa para alguém, a minha primeira pergunta é, o que que eu represento? Bom, aí, Cris, a gente teria uma conversa muito longa sobre o que que eu represento para mim mesmo, que exige um profundo mergulho em mim mesmo, em compreender minhas fragilidades, em compreender meus talentos, em compreender meu propósito, as minhas razões, olhar para mim mesmo, mas ao mesmo tempo o que que eu represento para o mercado também. É isso, né? Sobre E isso. pensando do ponto de vista comercial, por que que eu te compraria, quem está nos assistindo agora, e não compraria outro? Isso, Se a gente isso. pensar, engenheiros são genérico, engenheiro, todo mundo é engenheiro. Eu tenho que escolher um arquiteto, é genérico. Mas o que que existe nesse arquiteto, ou nesse engenheiro, ou nesse médico que só ele tenha, que me faça ou escolher? Está embutido confiança, está embutido reputação, está embutido um monte de coisas aqui que a gente compra. Indicação, né? Indicação Principalmente. que vem da reputação. Então, construir essa representação. E aí, quando eu compreendo o que que eu represento no mercado, eu consigo entender quem são os meus clientes, que é o conceito de segmentação, para quem não é muito chegado ao mundo do marketing, né? Mas a gente não consegue ser bom para todos, né? Para tudo. Então, eu escolho um segmento de mercado. Bom, pegando o exemplo do arquiteto aqui, eu posso ter um arquiteto disposto a operar um nicho de mercado de alta exclusividade. Eu posso ter um arquiteto especializado só em restaurantes. Sim. Um restaurateur. Eu posso ter um arquiteto especializado para construções inovadoras, sustentáveis, para classe baixa. Tu entende? É essa subsegmentação dentro do segmento que vai criar uma representação para a marca. Mas você acha que essa pessoa se destaca como personalidade visível? Ela tem que ter uma estratégia ou simplesmente ela é? Ah, boa pergunta, belíssima pergunta. Eu acho que existe, antes da estratégia, e eu te digo, Cris, eu tenho defendido isso nos meus últimos anos muito. Eu reescrevi o livro Personal Branding agora, todo à luz disso, que é uma espécie de exigência para o crescimento, que é o autoconhecimento. Eu não posso determinar uma estratégia, nem uma tática, nem acelerar, como muita gente se perde na alta performance, compra cursos de alta performance, mas não sabe para onde está indo. Então, perdidos. Então, o primeiro olhar é interno. E tem uma frase, e que eu acho que é bastante forte, do psiquiatra Carl Jung, de 1951, de um livro dele chamado Aion. E ele diz o seguinte, dizem que as árvores não crescem até o céu, a não ser que elas desçam suas raízes até o inferno. Nossa. É forte isso, Forte, né? Mas o que ele quer dizer, e eu traduzindo aqui porque eu penso, não existe a possibilidade de crescer no autoconhecimento, no conhecimento, na realização, sem mergulhar no autoconhecimento, né? E esse crescer as raízes até o inferno significa entender tuas dores, né? Tentar entender, porque talvez a gente nunca entenda, mas ficar tentando buscar as razões disso, dos teus traumas, curar o falso eu, né, e que nos impede muitas vezes da gente crescer, olhar para os anjos, mas para os demônios muitas vezes da gente, né, dos nossos valores, dos nossos princípios, dos nossos desejos, dos nossos anseios. Ou seja, é um profundo mergulho para o resto da vida, mas é isso que faz me entender a minha representação, que eu vou trabalhar melhor no mercado. Entendi. Assim, Que seja autêntica, que seja genuína, mas que não seja uma identidade sem noção, que é onde as pessoas erram muito. Uma identidade, que eu quero dizer, sem filtro. O que eu quero dizer aqui, que é importante no posicionamento, todos nós temos uma visão de nós mesmos. Sim. Esse self, que a gente acha que a gente diz que é a nossa identidade, e que a gente diz, não, eu sou assim, né? Todo mundo faz isso, consegue fazer isso. Se eu te perguntar, Cris, quem tu é? Certamente tu te descreve em algumas palavras, né, em alguns adjetivos. É difícil descrever a gente mesmo, mas ok. Mas seria possível, né? Agora, existe um outro olhar sobre a Cris, que é o olhar externo. É o olhar dos outros sobre a Cris. Entende? Então, eu preciso ter... Não quer dizer que eu tenho que me importar com o que os outros dizem, eu tenho que ser... O Maria vai com as outras. Sim. Mas eu preciso me importar com o olhar do outro sobre mim, porque eu sou...
realmente poder me compreender, eu preciso compreender também o olhar do outro sobre mim, porque é importante. Eu sustento a ideia, Cris, que o outro, que a gente diz assim, entre aspas, os outros, né? O outro é teu marido, são teus filhos, sou eu aqui na tua frente e vice-versa, né? São os meus clientes, são os meus parceiros, os meus amigos, entende? Eu preciso considerar esse olhar sobre mim, porque às vezes a gente está enviesado, Cris. Enviesado, que eu quero dizer eu acho que sou uma coisa e todos os outros me percebem de outro jeito. Às vezes eu tenho essa impressão. Qual é o resultado disso, Cris? É que a gente vai ter uma vida de atrito, uma vida de engano, uma vida batendo cabeça. Eu tenho muitos amigos que dizem assim, não, mas eu sou assim, foda-se o mundo, desculpa. Não, imagina, foda-se o mundo porque eu sou assim. Mas é um grande erro que gera sofrimento e gera dor, porque o mundo não vai se dobrar para ti. Não. O mundo está aí, tem 8 bilhões de pessoas, o mundo vai continuar, nós somos um infinito grãozinho de areia que vai passar. Esse mundo não vai se dobrar para mim. Então, eu que preciso ter empatia, eu que preciso ter a habilidade, a sabedoria de compreender que nem todo mundo vai me enxergar por dentro de mim. E aí vem um conceito de posicionamento que é muito importante. Eu preciso ser intencional nos meus sinais. Porque eu sou a matéria-prima da tua interpretação sobre mim. Consegue compreender, Cris? Nossa, eu estou anotando Eu sou a isso. matéria-prima. Ou seja, como eu me visto, eu estou dando um código para ti. Então, se tu me interpretares errado, é porque eu estou dando os códigos errados. Então, eu tenho que pensar que eu sou a matéria-prima da compreensão dos outros. Se eu não tenho poder sobre o olhar errado dos outros sobre mim, eu tenho poder sobre os meus sinais, Cris. Entende? E isso não é para agradar todo mundo. Sim. É para a gente obter uma coisa que, para mim, assim, é o sublime de um posicionamento, que é obter fluidez na vida. Tirar o atrito dos contratos, sabe? Tirar o ruído da vida. Da comunicação. Porque tem gente que só vive de ruído, atrito. Sim. E tem uma coisa que é ditado popular, né? Se eu semear ventos, eu vou colher tempestades, né? Se eu gerar atrito, eu vou receber atrito de alguém, uma força maior sobre mim. Essa rigidez, muitas vezes. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de adaptação, né? Eu não posso me ofender com o que pensam de diferente de mim, mas eu deveria me perguntar, por que será que me interpretam diferente do que eu acho que eu sou? Que sinais eu estou dando que a Cris está me enxergando de um jeito diferente do que eu não sou? Exatamente. Os sinais são responsabilidade da gente, entende? E o que faz, assim, uma marca ser lembrada enquanto outras desaparecem no mercado? E eu falo, ficam invisíveis, né? Completamente invisíveis para o mercado. Uma fica muito aparente, a outra... São processos tão rápidos. Eu não gosto de visibilidade? Eu não gosto nem de citar nomes, mas hoje meu marido falou rapidamente aqui, eu quero falar não é merchan, viu, gente? Mas ele falou do processo de compras, né? Como é que tá, da Riachuelo, por exemplo. Né? Riachuelo não, perdão, Renner. Que é rápido, você pega a roupa, vai pro caixa e tem tudo, e tem uma assistente tipo meio Zara. Perfeito. Mas assim, foi um formato que funciona. E eles pegaram rápido, e aí vai quebrando as menores, que ainda estão naquele atendimento individual e tudo mais. Isso é só um exemplo. Mas assim, eu penso, por exemplo, não sei se você concorda comigo, se não concordar, pode me falar. Eu até estava explicando assim, eu explico para o meu time, uma Louis Vuitton, por que ela é uma Louis Vuitton e as pessoas ainda pagam por ela? Porque quando você vai à loja, quem não foi, não pode ir, faça uma experiência só de entrar. Você é recebido com uma experiência, não é uma loja que vai te vender uma bolsa. Cara, ela tem uma história, ela tem um legado. O rapaz que te atende, ele coloca uma luva até aqui. Para não tocar no objeto. Ele valoriza o que é dele, né? Ele dá valor ao material dele. E aí ele te faz sentir parte daquele contexto. Que você também é tão importante quanto aquela bolsa. Que se faz você comprar... parte daquele código de luxo, né? Exato. Porque eu perguntei muito, né? Porque o luxo, né? O luxo vende, sim. E tem marcas que não se desfazem. Gucci, Dolce & Gabbana. Marcas com 100, 200 anos, 250 anos, 280 anos, algumas dessas. Prada, por exemplo,
Por que elas não perderam a força da Chanel, por exemplo? Como que elas não perderam a força? Porque elas construíram uma história na qual elas se valorizam. Claro que Tem deve vários ter tido... aspectos aí. Eu queria até que você abordasse quais aspectos assim que você enxerga. Eu acho que tem vários aspectos para a gente analisar. Uma é coerência. Eu acho que grandes marcas, realmente, principalmente as marcas do luxo, elas mantêm uma coerência ao longo dos anos que não oscila com o mercado, não participa de Black Friday, né? Trabalha o seu código de restrição, ou seja, não permite que isso se espalhe, porque quanto mais tem, menor valor tem. Quanto mais restrito, Público mais quanto fechado. mais espalhado, menor valor. Um código simples, né? Se tu entrar numa loja, quem está nos assistindo que possa não entender nada de moda ou de marketing, se passar no shopping por uma loja desconhecida e olhar uma vitrine enorme, tá? Vazia, minimalista, com um único vestido, eu te pergunto, Cris, essa loja é cara ou é barata? Eu acho que é cara. É caríssima, né? Se só tiver um vestido, é caríssima. Caríssima. Agora, se tu passar no shopping também, olhar uma outra vitrine enorme, cheia de araras, cheias de roupas, as paredes cheias de calçados, ela é cara ou é barata? Eu acho que é barata, né? Ela vai ser popular. Tu entende que não precisa entender de marketing, mas são códigos, né? Se a Que gente mostram, entrar... entre na loja, aqui você consegue comprar Essa por é a um preço... dimensão. Poucas coisas elevam o valor percebido. Se olhar a vitrine da Tiffany no Iguatemi, Shopping Iguatemi, aqui em São Paulo, vai olhar que isso é uma vitrine de 40 metros com uma única joia. Aquilo tem um recado, né? A gente vai olhar assim. É um recado. É um isso recado, é um mesmo. código dizendo o seguinte, aqui tem algo muito valioso que é único, não são muitas coisas. Então, a coerência disso, a construção de marca, mostrar para o consumidor quem é esse consumidor, porque a gente se identifica, a gente olha e diz, bom, isso tem a minha cara. Essa marca tem a ousadia que eu gostaria de ter. Porque são projeções. Sim. Então, essa coerência, restringir, trabalhar o valor, trabalhar a experiência da marca, né? Essa ideia das luvas, a tua bolsa Gucci, do Louis Vuitton, não ia ficar estragada com o Não, dedo. se o rapaz pegasse... Mas é um código. É, ele dizendo pra mim, E reafirmando. ele está dizendo ali, estou pegando, se fosse uma bolsa, né? Essa bolsa é uma joia. E por isso eu vou cobrir as minhas mãos para não deixar a minha digital na tua joia. Tu entende que isso funciona como código, né? E a gente acaba comprando isso, Cris, porque eu sou um estudioso há 40 anos do mercado de consumo, fazendo comunicação. Pouquíssima coisa do que a gente tem em casa a gente comprou racionalmente. Aí tu vai dizer assim, Cris, não, mas o meu apartamento, eu e meu marido conversamos 2 anos, planejamos. Tu pensa, tem um tanto de racional, obviamente, porque é um investimento caro. E tem um tanto de emocional, porque Muito cada mais, né? bairro é uma marca. As pessoas que moram num bairro têm uma marca. Se tu pensar nos nomes dos bairros, né? Se tu pensar Morumbi, Itaim Bibi, Nossa. Jardim Europa, né? O Lapa, é um código de atração daquelas pessoas, né? De certa Exatamente. forma, dentro daqueles bairros. As ruas, né? Elas personificam uma certa identidade. Então, a gente acaba comprando tudo isso e se juntando em todo isso. E isso é emocional, isso não é racional. É emocional. E é isso que é louco, porque assim, vendas é pura emoção. Tudo emoção. E eu dou palestra, me perdoa, Imagina. e eu pergunto para as pessoas, vocês acham que é racional? As pessoas ficam meio, eu acho que é emocional, racional. Aí eu pergunto, 500 pessoas na palestra, quantos de vocês têm o carro Fiat Mobi aqui? Aí às vezes levanta uma mãozinha ou duas na plateia e tal, né? E eu pergunto, por que vocês não têm o carro Fiat Mobi? É o carro mais barato do Brasil. A última vez que eu olhei, acho que o mês passado, estava 87 mil. Nossa. Por que vocês têm carros de 150, 200, 300? Por que alguém compra um carro de 2, 3 milhões? Uma Lamborghini, uma Ferrari de 6 milhões? Isso não é racional. Não, não é. Mas pensa assim, tu vai dizer, bom, mas o cara da Lamborghini, da Ferrari, são o alto luxo, ainda é possível. Mas eu estou trazendo para o Fiat Mobi. Se o Fiat Mobi é um carrinho mais barato do Brasil, tem 4 rodas, tem um motorzinho bacana, Vai te levar no mesmo? tem câmbio, vai te levar, pelo menos durante o tempo da garantia, as 3 anos, 5 anos, vai te levar onde tu quer. Por que racionalmente todos nós não temos o carro mais barato do Brasil?
Pergunto para ti, tu entra na loja para comprar um vestido e tu entra na loja, a balconista te atende, a vendedora, pergunta, o que a senhora deseja e tal? Eu queria comprar o vestido mais barato da loja. Alguém faz isso? Não. Mulher faz isso, entra lá na sapataria e pergunta, eu quero comprar o mais barato que tiver, a sandália. Entende que não a gente não vai... Se tu começar a descer para os alimentos em casa, tu vai no supermercado e compra o arroz mais barato, ou a carne mais barata, para tudo isso a gente vai dar uma razão. A carne, óbvio, qualidade de vida da minha família. Sim. A roupa, tu vai dizer, bom, eu preciso estar bem vestido porque eu trabalho. A gente vai criar mecanismos para explicar a não racionalidade. Mas o que a gente está falando é de expressão, né, de autoindulgência, de ego, né, de vaidade, de um monte de coisas que tem no universo das nossas compras, né? Então, acho que o mercado do luxo sabe captar muito bem Ele é inteligentíssimo, esse lado né? de projeção das pessoas, né? Porque nem racionalmente ninguém pagaria muitas vezes o que a gente paga por alguns objetos que a gente tem. Uma época eu trabalhei na Honda Automóveis, antes de cursar jornalismo, né? E o meu chefe falava assim para mim, na concessionária, né? A gente trabalhava no escritório, mas ele falava para mim assim, Cris, se o cliente sair da loja e não comprar ali, não fechar a fichinha, não dar entrada para uma CG, uma motinho, acabou, porque ele vai voltar para casa, ele vai pensar, vai racionalizar. Vai racionalizar, vai ver que talvez não precise dela. O cunhado vai dizer, tu tá pagando caro, tem outra marca mais barata e o cara perdeu a emoção, né? Perdeu a emoção, ele falou, perdeu o brilho no olhar. Se ele sair da loja sem comprar, pode ter certeza que de 0 a 100%, ele não vai voltar lá. É muito difícil ele voltar para fazer a compra. Então, você tem que segurar ele ali, na emoção. Não, você vai ter uma Honda, você vai ter, ou sei lá, uma outra marca. Mas tem muito disso, né? Da emoção daquele momento, né? Você não vai ter outro igual, ela não quebra, não sei o quê. Você tem o cheirinho do couro novo, né? O cheirinho do plástico do carro, aquelas coisas que... o primeiro carro que a gente comprou na vida lá, sei eu, né? O zero, mas... que não queria tirar o plástico, né? Eu adorava isso. E até hoje vem à mente o cheirinho daquele momento, né? Quer dizer, a experiência de compra, ela muitas vezes tu não lembra mais do que tu comprou, às vezes em alguns objetos. Mas vai se lembrar de como foi tratado naquele momento. Exato. E tem lugares que a gente fica realmente encantado. Eu digo que às vezes a gente vai a restaurantes, eu costumo ir a restaurantes que, obviamente, a comida é boa, mas... muito mais pelo atendimento do garçom, do maître, daquele cara gentil, que vai te chamar pelo nome, né? Que já te conhece, que sabe o que tu gosta. E tu acaba sendo fiel àquilo muito mais do que o próprio alimento em si que tu vai comprar. A gente está buscando muito bem-estar, né, Arthur? Claro. Ultimamente. E está visível, porque antes a gente, não sei se era tão visível, essa busca por bem-estar, por qualidade de tempo. Por experiência, né? Por valorizar esses momentos. Né? Valorizar esses momentos. Eu não sei se isso já era considerado. Mas faz todo sentido, Cris. A gente vive hoje um paradoxo, que eu exploro no meu segundo livro, Paixão e Significado da Marca, que é o paradoxo entre... buscar alta tecnologia, obcecados por novas tecnologias, por novas descobertas, pelo IA, pelas coisas todas. Ao mesmo tempo, a gente busca o outro profundo aqui, que é se curar de tudo isso. Exato. Se curar, entre aspas, né? Que é comprar tecnologia e fugir das dores da tecnologia. Ficar em paz, ficar em silêncio. Né? A gente não fica em silêncio. Olha as pessoas na rua, mas eu saio para caminhar, sai de fone de ouvido escutando música, né? Perdido. Ficar em silêncio e ouvir a sua própria mente, né? Isso é uma coisa Arthur, eu acho raríssima que de tempo. É para poucos. E aí que estão as grandes descobertas. Eu digo o seguinte, às vezes as pessoas estão... Fiz um vídeo há pouco tempo agora no meu Instagram dizendo sobre isso. A gente está acreditando para os inimigos de mercado, para a inflação, para o governo que não presta, para isso, para aquilo. E muitas vezes o teu grande inimigo é a tua falta de autoconsciência. Imagina, tu é o teu maior patrimônio da vida. Talvez assim, a maior fonte de vontade de ser feliz está contigo. Sim. Mas tu quer conhecer coisas externas, né? Muitas. Aprender sobre muitas coisas, mas aprender sobre a Cris. Mergulhar e entender a Cris por total.
a gente deveria dedicar muito mais tempo a nós mesmos, né? A esses momentos de silêncio, de profundidade, de conhecimento, de autoconhecimento, porque a maioria das respostas estão com a gente, eu digo. Eu saí do cabeleireiro agora, né, vindo para cá, e dos assuntos que a gente estava tratando lá no salão era isso, que uma profissional morava em Araraquara, mas ela falou, Deus me livre, lá é muito vazio, eu preciso de gente, eu preciso ver a Paulista, eu preciso ver essa movimentação. Eu fiquei só observando a vida que ela leva, correria, a vida que eles levam, né? Muito corrido, eu acho que sem qualidade, talvez que eles gostassem de ter, Sim, mas eles não conseguem enxergar o ócio, esse momento como um momento de sozinho. reconexão, né? Eu acho demais você se isolar um momento, é dificílimo, mas assim, para se olhar, para silenciar Ficar em essas. silêncio. Sabe que eu tinha um cliente, tenho ainda, ele existe ainda, um senhor de bastante idade, um querido, e ele tinha na época acho que 80 e poucos anos. E ele me contou que ele tinha um remédio, porque ele tinha 80 e poucos com uma cara de 60, assim, né? Tipo, um estado de espírito de 60, um brilho no olho maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E ele me contou a receita dele. Ele levantava todos os dias antes do nascer do sol, tá? Então, o horário flutuava, inverno e verão, de diferentes horários, mas antes do nascer do sol. E aí ele ia para a sacada do apartamento dele, e ele só acendia uma pequena vela, né, mas ele não rezava, ele não fazia. Ele ficava só em silêncio para assistir o nascer do sol. Ai, que coisa mais linda. Eu Seja gosto. com sol ou não, né? Mas assistir o nascer. Então ele ficava em silêncio, ele disse que durante 40 minutos, às vezes 1 hora, só olhando para o infinito e em silêncio. E ele disse, esse é o meu remédio. Mas eu acredito que sim. É o que me faz um bem-estar. Ele diz assim que essa horinha de manhã assim curava todo o dia dele. Então acho que isso, Cris, nessa nossa vida louca, né? Todo mundo muito ansioso, Muito. querendo chegar num lugar que ninguém sabe qual é, querendo vencer por uma ideia de vencer do mercado, muitas vezes completamente Errônea, né? errônea, e não querendo parar um tempo para pensar, para acertar o caminho. Eu sou de planejamento, né? Então é tão acho bom assim, ouvir essa perca voz. tempo, pare, perca 1 mês, perca 2 meses, perca 3 meses, 6 meses, se for o caso. Mas compreenda o caminho. A loucura das pessoas hoje é comprar alta performance. Exato. Performar. E a expressão que eu uso é alta performance no caminho errado vai te levar mais rápido ao fracasso. Sim, acredito Concorda? que sim. Porque tu vai acelerar para o lugar que tu não quer ou tu não sabe que quer. Então, acho que são uma série de perguntas para a gente se fazer e que são do ponto de vista comercial, do ponto de vista de posicionamento como profissão, mas, ao mesmo tempo, é muito pessoal também. Mas, Arthur... Esse reencontro consigo mesmo, sabe? é muito pessoal. Isso aí, eu queria que você até me dissesse, por exemplo, se alguém que está começando hoje, tá? Um Começando jovem, no mercado... começando no mercado, não tem um histórico, não tem uma bagagem, não tem um legado ainda, e quer construir uma autoridade, me fala se existe fórmula para isso. Eu acho que a gente pode ser... Qualquer um pode ser... Eu conheço muita gente assim, genial, inteligentíssimo aos 20 e poucos anos, mas não vai ter sabedoria, né? E autoridade tem muito a ver também com sabedoria. E a gente precisa de um tempo. A autoridade é construída com muita profundidade, com uma obsessão por conhecimento naquilo que a gente faz, escolher um caminho, escolher uma profissão, escolher uma atividade e botar na cabeça em tentar ser o melhor do mundo naquilo. Ao mesmo tempo, precisa de um efeito de repetição. Uhum. Ou seja, um bom cirurgião não é bom cirurgião com 5 cirurgias. Um bom anestesista fica bom anestesista depois de 1000 anestesias, né? Então, a autoridade vem desse mergulho profundo em conhecimento, em repetição, em buscar, em fazer, em errar, em melhorar, em aprimorar. Aí sim, existe uma teoria das 10.000 horas, ou dos 10 anos, que ganhou luz pelo escritor Malcolm Gladwell,
é um cara que eu gosto muito, e ele diz que 10 anos te leva à maestria em alguma coisa, pela repetição. Um advogado fazendo defesas orais, né, um médico fazendo cirurgia, um arquiteto fazendo plantas, né, desenhando casas, depois de 10 anos tu chegaria ao topo disso, né, da maestria, domínio completo da técnica. E eu acho que aí começa um segundo passo, que é essa construção de autoridade. Que é misturar conhecimento com reconhecimento, que é o que está na tua cabeça, né? Eu preciso ser o melhor do mundo naquilo que eu faço, Sim. Conhecimento, mas eu também preciso de trabalhar o meu reconhecimento no mercado. Porque eu posso ser o melhor do mundo, mas se ninguém souber da minha existência, eu não vou conseguir vender nada e eu vou passar dificuldade. Continuar sendo o melhor do mundo sem ninguém ver. Então, hoje, a gente precisa trabalhar esses dois pilares. Continuar buscando conhecimento, porque a gente nunca vai estar formado, a gente vai precisar aprimorar. Aquilo que a gente sabia 5 anos atrás vai morrer, vai se transformar. Agora, eu preciso ter técnicas, aqui entra personal branding, de como trabalhar o meu reconhecimento no mercado. Como construir a minha imagem. Como trabalhar as redes sociais. É a estratégia, não é? A estratégia é o movimento que vai te levar a usar essas ferramentas, essas plataformas. Ah, tá. Cada plataforma vai ter um jeito, né? Tem um jeito de se comunicar. Como eu vou me apresentar nessas plataformas? E aí, eu acho que a gente iniciou em off conversando sobre isso, né? Quando te disseram, não é mais opcional. Para quem estiver nos escutando agora, mas eu não gosto de aparecer. Não é mais opcional. Não é. Se quiser vencer profissionalmente nesse mundo, vai ter que estar. É uma obrigação. E vai ter que construir essa ideia. Certamente, quando começaste a fazer vídeos as primeiras vezes ou aparecer, é muito difícil muitas vezes, né? Para quem não está acostumado. Tu veio de bancada, né, de TV, talvez fosse muito mais tranquilo. Mas eu acho que é o efeito, de novo, da coerência e consistência da repetição. Meus primeiros vídeos, eu me lembro que eu passava, às vezes, um sábado para gravar um reel, que nem era reels ainda, mas assim, 15 vezes. Você mesmo que grava? Eu gravo até hoje. Sozinho? E os meus YouTubes eu gravo, são episódios de 10 minutos, eu gravo sozinho. Mas os primeiros eu levava, fazer um Reels de 1 minuto, eu repetia 12, 14 vezes até acertar. E vai, mas tu concorda que depois a gente vai fazendo, vai fazendo. Foi diminuindo para 2 horas, 3 horas, e hoje a gente faz. Rapidamente. E as pessoas valorizam hoje até a desconstrução de fazer na cozinha, de fazer em casa, de fazer caminhando na rua. Eu acho que isso é legal, facilita muito, né? Sim. E eu acho que é um exercício de tentar fazer. Mas assim... E precisa de volume para ganhar prática. Em contramão, tudo isso que você falou, uma pergunta. Eu vejo hoje, e é nítido, influencers posicionados, mas a minha opinião pessoal, eu posso falar, que não traduz nada de bom para mim. Assim, não agrega valor, não agrega conhecimento, às vezes agrega vergonha, a vergonha alheia de ver o que a pessoa está fazendo. Concordo contigo. Eu olho e falo assim, gente, como é que essa pessoa chegou nesse ponto, patrocinada, com carros importados, sendo pago por qualquer conteúdo, e eu olho e falo, Jesus... Como aconteceu isso? Como assim? Será que eu tenho que ser isso para poder performar e o mercado me olhar? Porque se for para fazer isso, não vou fazer. Eu não vou fazer. Que é muita vergonha alheia. Desculpa, gente. Eu falo por 2 ângulos aqui, e é muito interessante que tu colocaste, porque afeta a mim, afeta muita gente hoje, boas pessoas, que poderiam estar nas redes sociais, né? Que poderiam estar transbordando seu conhecimento, que poderiam, porque a autoridade vem de compartilhar. Antigamente, a autoridade vinha de esconder conhecimento. E a lógica do mundo hoje mudou, porque a autoridade vem de compartilhar conhecimento. Concorda? Uhum. Hoje a gente pode assistir um prêmio Nobel no YouTube, palestras maravilhosas, teses maravilhosas mundiais, que ele não conseguia. Então, esse é um ponto que mudou muito, tá? Mas muita gente fica assim, eu falo de um tema tão interessante, profundo, né? E não tenho seguidores, né? E dá um desânimo nas pessoas. Eu acredito. E tem até uma tese de mercado... E aí você vê um youtuber... Eu te explico isso.
Que é isso? Essa febre que o cara viralizou com uma coisa tão idiota. Desculpa falar. Tem uma tese que diz o seguinte hoje, né? Que me dói muito e que eu combato de certa forma, que é não vence mais o melhor, vence o mais conhecido. É horrível isso, tá? Então não quero que tu fique com essa frase. Mas é uma realidade de mercado que te leva a pensar. Como um idiota tem 10 milhões de seguidores e alguém com extrema sabedoria tem 10 mil seguidores. E que é uma grande injustiça, né? O meu primeiro olhar sobre isso é que não desanime, porque se a gente pensar nos 4 grandes pensadores que a gente tem hoje no Brasil, no Cortella, no Karnal, no Clóvis de Barros Filho e no Pondé, só pegando esses 4, porque teria mais gente, eu diria que eles falam sobre ética e filosofia. Nesse mundo de hoje, tu concorda comigo que é um tema desinteressante para a maioria das pessoas, né? Ninguém sabe. Grande massa não quer saber disso. Ninguém quer saber. Mesmo assim, eles têm 2, 3, 4, o Cortella acho que tem 6, 5 ou 6 milhões, todos na casa dos milhões. Então, existe espaço para o conteúdo profundo. E eu sempre provoco as pessoas, se o teu segmento de mercado é raso, só tem idiotas falando, quem sabe você não seja o profundo para se diferenciar. Se o teu segmento só tem gente falando difícil, hermeticamente, muitas vezes do mundo do direito, da economia, quem sabe tu não possa ser a pessoa que traduz o hermético, o complexo, de forma simples, sem ser rasa. Ou seja, é essa a diferenciação, mas não desanimar. Mas tem um último ponto que eles podem te provocar aqui, que é a explicação por que muita gente ruim consegue ter números grandiosos e bons não tem. E se chama efeito Mateus. É de um sociólogo chamado Merton, de 1968. E ele escreveu uma tese a tese ficou consagrada de efeito Mateus, anos 60, tá? E tem análise sobre os Beatles, sobre o Bob Dylan, sobre as grandes celebridades que também, como naquela época, explodiram e que ninguém entendia por quê. Porque um fato... Então, esse fato parece que é aleatório, muitas vezes, levou aquela pessoa a uma exposição gigantesca num primeiro momento, tá? Esse é um aleatório da vida. Porque pode fazer uma besteira, inclusive, né? Uma grande bobagem, Sim. Pode te dar alta visibilidade, né? E depois tu pode morrer. Mas o fato de ter conquistado uma visibilidade alta num dado momento, ele cita o exemplo dos Beatles, que ficaram 3 anos tocando em pequenos bares, pubs, e foram descartados por vários produtores, dizendo assim, esses caras não vão dar certo. Como é que pode? Não vão dar certo nunca. Imagina, 3 anos. Aí daqui a pouco consegue um produtor que leva a uma exposição X, que deu uma coincidência de naquela semana vários críticos olharem e leram aquela resenha, publicaram resenhas semelhantes, a visibilidade aumentou. Daquela visibilidade, outros olharam para aquilo, vieram novos convites e em 3, 4 meses explodiu um fenômeno que ninguém conseguia entender. Ele analisa vários, escritores e tal. Mas só para te levar ao ponto, o efeito Mateus se chama por conta do versículo de Mateus, se não me engano, 25, 29, que diz: a quem muito tem, mais será dado. E até para quem pouco tem, aquilo que tem lhe será tirado. Eu não sou um religioso, então não devo estar dizendo isso. Mas a ideia é essa, né? Mas eu imagino. O Merton batizou de efeito Mateus por isso. O que acontece na prática é que uma coisa aleatória leva a uma visibilidade grande. E aí cria-se um efeito cascata. E aí tem vários estudos provando isso, que, por exemplo, a gente entra no Instagram e tu vai publicar um Reels para ti, e te oferece músicas, né? E o Instagram já te dá aquele ranking de músicas. Sim. A maioria das pessoas quer botar uma música que está sendo muito colocada. Então tu olha as primeiras lá que tem milhões de... Nossa, mas eu acho horrorosas. E às vezes são as horrorosas. Mas a pessoa fica pensando, bom, mas se essas aqui estão sendo muito vistas, é porque certamente vai causar um efeito bom. Olha o maluco do efeito Mateus. Vou te dar outro exemplo. A gente vai à livraria e as livrarias só querem comprar das editoras livros best-sellers. Obviamente, por uma questão de negócio. Né? Sim. E aí, esses best-sellers vão para uma mesa dos mais vendidos, em tudo que a livraria tem. E é logo na entrada. Olha a lógica maluca. O leitor entra na livraria e ele, por
costume vai na mesa dos mais vendidos. Então, tu acaba vendendo sempre os mesmos no círculo virtuoso. Por isso, as editoras, às vezes tem na capa dos livros, né, mais vendido best-seller do New York Times. Aquilo passa para a gente a ideia, pô, mas esse livro é sucesso nos Estados Unidos, o mercado editorial maior do mundo, deve ser um livro muito bom. Tu entende o efeito Mateus? E aí eu acabo comprando aquilo que é best-seller. Mas aí que eu te Mais pergunto. best-seller. E aí vem os idiotas, tá? Chegando no teu ponto. As pessoas passam a acreditar que porque tem muitos seguidores, né? É uma lógica da maioria das pessoas, tira as pessoas esclarecidas, né? Mas a gente está falando do Brasil, né? Sim. Então tu olha que porque o influenciador lá tem 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, fica... Pô, deve ser uma pessoa, alguma coisa interessante tem. E muitas vezes por inércia vão indo para aí e vai aumentando cada vez mais. Último exemplo, palestrantes, que tu sabe bem o que é isso. Se tu fosse fazer um evento pago, tá? E tu tivesse a responsabilidade de colocar pessoas nesse evento, tá? Vamos fazer isso. Tu é a dona do evento. Tu escolheria um palestrante que tem 5 milhões de seguidores ou um palestrante que tem 1.500 seguidores? Pensa no negócio. Os dois falam do mesmo assunto e tu fica pensando. Né? Pensa, se eu levar o de 1.000, será que alguém que conhece essa pessoa vai estar lá e eu vou ser o fracasso do meu negócio? Agora, se eu levar o que tem 5 milhões, com certeza eu vou lotar o meu evento, né? Então, tu entende que cria esse efeito cascata? Será que a gente algumas vezes tem que optar por essas estratégias para poder ganhar um pouco de visibilidade e depois mostrar o nosso trabalho? Às vezes eu penso isso. Perfeito. Quer dizer, aí vem o início do meu pensamento lá. Eu sou contra a ideia, tá? Abomino a ideia. O melhor não vence, vence o mais conhecido. Tá? Eu abomino essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser ingênuo. O mercado está aí de achar cobrando. que eu vou estar na minha casinha, lá na minha cidade e tal, e o mundo vai me descobrir por um acidente. Não vai. Então, eu vou precisar cavar essa audiência, né? Eu vou ter que construir os mecanismos, eu vou ter que me apresentar. Tá aí as redes sociais. As redes sociais são um lugar fantástico para a gente poder fazer. Mas uma série de outros mecanismos que eu possa ter para obter visibilidade, porque visibilidade me faz entrar na cesta de opções de compra, entendeu? E é difícil. Se eu não conhecer teu nome, eu talvez nunca lembre de ti na hora que eu for fazer um casting de palestras. Concorda? Eu estou lá com milhares de nomes, tá? Porque tem milhares de palestrantes. Se eu não lembrar do teu nome, olha, a Cris é super boa para falar sobre tal assunto, eu não vou nem te considerar na lista, entendeu? Então, visibilidade é imprescindível para que os outros nos coloquem pelo menos na cesta de opções. Nossa, é difícil. Quando pensarem naquele tema. Não é um trabalho de hoje, tá? É um trabalho de formiguinha. Formiguinha, coerência. O meu mantra é coerência e consistência. Faça pouco, mas faça sempre. E faça com amor, né? Faça com amor, com entrega. Esse ponto, né, Cris? Eu acho que o poder da entrega tem um poder gigantesco de tocar as pessoas, né? Então, tanto quanto a coerência do pouquinho cada dia, mas pensa em experiências maravilhosas que tu proporciona para os teus clientes, né? A cada experiência tu vai ter gente te vendendo no mercado, né? Eu acho assim... Então não abro mão disso, tá? Não, eu também, mas eu pensando aqui agora... Arthur, eu vou te provocar. Provoca, vamos lá. Se eu apagar todas as suas redes sociais, tá? Qual seria o seu passo para reconstruir a sua autoridade hoje do zero? Eu te diria que seria um baque para mim, mas eu não destruiria o meu negócio. O meu negócio, uma parcela interessante de negócios acontece pelas redes sociais, mas eu construí uma rede de relações com base em outras plataformas, os livros. Né? Eu tenho leitores, eu tenho clientes que recomendam, então isso não me afetaria, mas eu tenho certeza que muita gente é como se construísse um império num terreno alugado. Exato. Porque a pessoa só existe nas redes sociais. E eu acho que a gente tem que pensar que as redes sociais são maravilhosas hoje, uma potência, né? O alcance, mas nós não somos digitais. Nós Exato. somos seres humanos. Eu acho que tem uma trajetória de 40 anos de experiência, de exposições, de relações, de repertório,
de portas deixadas abertas, né? De gente que tu tratou bem. E esse conjunto todo trabalha a teu favor ao longo do tempo. Eu acredito nisso Dependendo também. do que tu construiu, né? Lembra do que a gente falava do atrito, né? Tem gente que construiu 40 anos de atrito. Ela só deixou inimigos. Gente magoada, gente ressentida. Agora pensa nisso. Passar 20 anos, 30 anos, 40 anos de uma profissional qualquer, onde tu encantou as pessoas à tua volta. Onde em cada lugar que tu trabalhou, tu deixou gente encantada contigo. Gente que até hoje fala, eu trabalhei com ele ou com ela e foi maravilhoso, foi a pessoa mais fantástica que eu conheci. Tu entende o poder disso sendo exponencial ao longo do tempo? Muitas pessoas encantadas te recomendando. Então isso permite que tu não seja refém das redes sociais. O erro muitas vezes aposta tudo nas redes sociais, mas a pessoa é uma desgraça na vida pessoal. Então, A pessoa é intolerável, uma pessoa intratável, né? Não acontece contigo, às vezes tu conhece alguém famoso nas redes sociais, vai lá pedir uma foto, alguma coisa, a pessoa te trata de qualquer jeito, é um queridão nas redes sociais. Então eu acho que essa coerência entre o que eu sou nas redes sociais e o que eu sou na vida pessoal é o que me garante não estar refém de uma coisa só, entende? entendi. Esse é um papo E esse é um papo de posicionamento, de posicionamento. que né? como rende muitos papos. E assim, você acredita, por exemplo, eu na minha jornada, né? Eu fui descobrindo ao longo do caminho, aos trancos e barrancos, né? Com as dores e as Levanta alegrias e do cai, caminho. e assim mas assim, porque o propósito do podcast, ou, enfim, de tudo isso, nunca foi ter isso. É muito louco. Eu desejei, mas não quis, assim, da maneira que veio, avassaladora, crescente, cada vez mais pedindo mais de mim. E é engraçado porque, assim, houve momentos na minha carreira que eu já pedi muito para que tivesse acontecido algumas coisas, mas não aconteciam. E, de repente, A vida te levou para um ponto onde tu despertou. Não, e aí, de repente, de uma dor minha, que era para eu me curar, para eu trabalhar em mim, foi atingindo outras pessoas. E Que aí, se identificaram com a tua dor. Que identificaram com a tua transformação, né? E assim, aí eu falo, pô, tá bom, gente, mas eu tô me achando, não tenho ainda paleta de cores, eu não tenho ainda assim, o certinho a ser feito. Mas estou buscando, porque vi que é importante. Isso aí. Não é? Mas constrói no caminho. Eu acho que muitas vezes essa busca por perfeição, né? A primeira pessoa quer fazer tudo bonitinho e tal, e não coloca a cara. Então, aquilo que a gente estava dizendo, faz o primeiro vídeo, vai sair horrível. Faz o segundo vídeo. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro vídeo do YouTube, tinham 3 curtidas, e eu estava pensando em casa, bom, mas se sou eu e eu tenho a minha família, eu tenho 4 filhos, né, e mulher, pô, deveria ter pelo menos 6 curtidas aqui, né? Rindo, né? Porque eu até curti, eu mesmo, porque eu fiquei contando assim, eu mesmo vou curtir. Eu curto eu mesma também. E a minha assessora disse, não, tu não pode ficar curtindo, fica chato, né? Digo, mas só tinha 3, né? Mas depois vem, e com o caminho. Então, acho que muitas vezes a gente precisa entrar de cabeça. Precisa se entregar nisso, né? E às vezes a gente não pode esperar que a vida te force a isso, tá? Porque às vezes a gente está batendo com o muro na parede, a cabeça no muro, tem uma porta aberta do teu lado, e tu bate, insistindo naquilo, e tu não entende o que o universo está te dizendo, que muitas vezes encerrou o teu ciclo. E para iniciar um novo ciclo, aquele precisa ser encerrado. E ser humano a gente se apega, né? Muitas vezes a gente não quer a dor, mas eu disse a vida inteira que eu fazia isso, que eu sou isso, e a vida está te dizendo, amigo, tem uma porta enorme aqui para uma transformação, e tu não enxerga. Então a vida, eu acho que o universo tem uma conspiração cósmica, assim, eu acredito. Né? De às vezes assim, bom, eu vou derrubar essa pessoa aqui um pouquinho, para ela prestar atenção, porque a gente está distraído na vida, né? Tá distraído. Está distraído tocando a vida, e às vezes a vida tá ruim, e é impressionante, né, como a gente... Obviamente que a gente, quando sobe um degrau na vida, a gente se acostuma com o bom. Mas o impressionante do ser humano é que a gente se acostuma com o ruim na vida também. Às vezes a gente se acostuma com relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos,
né, com casamento ruim, com situação ruim, com sócio ruim, com negócio ruim. E muitas vezes existe uma teoria, que um viés chamado de custos afundados, ou custos irrecuperáveis. A pessoa pensa, eu estou há 5 anos tentando, e estou batendo cabeça e não consegue, e vai, mas ela não quer desistir, porque ela já investiu tempo, energia. Isso funciona para casamento ruim, para relação ruim, para emprego ruim, para tudo. E a pessoa diz, não, vai acontecer uma virada agora, mágica. E não vai acontecer. E muitas vezes tu precisa desistir. Saber quando desistir. Quando parar. Parar de sofrer, porque muitas vezes tu está cavando o buraco, cada vez mais fundo o buraco, reclamando do buraco, cavando o buraco. É isso que essa teoria dos custos afundados vem dos jogadores compulsivos, jogadores de carta, né? Que todo mundo lucidamente pergunta, por que a pessoa perdeu a casa e o carro numa mesa de jogo? Por que não saiu antes? Porque a tendência é ficar na mesa, e daí que nasceu o viés, que é do Daniel Kahneman, do pensador, e ele dizia o seguinte, a pessoa perdeu um pouco, aí ela quer recuperar aquilo, aí ela tenta de novo, aí ela perdeu 2 vezes, aí ela quando perdeu 4, ela acha que agora eu não posso sair porque eu já perdi 4, eu tenho que recuperar esses 4. E na vida a gente faz a mesma coisa. Então muitas vezes, crise é a vida te dizendo que reflete sobre os ciclos. Sim. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Você concorda? Nem poderia ser. A tua virada, o que representou na tua vida, né? Uhum. E que muitas vezes a gente só consegue entender isso 3, 4 anos depois. Ontem eu acho que eu falei isso. Que na hora parece uma desgraça, né? Perdi isso. Tô no fundo do poço. Tô no fundo do poço, humilhação. O que eu vou dizer para as pessoas? E tu não consegue entender como a vida te derrubou. 3 anos depois, às vezes, tu pensa, meu Deus, foi a minha libertação. Eu me enxerguei de novo, eu reconstruí o negócio, né? Engraçado. E sou muito mais falar feliz. Isso. Eu falei na abertura da 3ª temporada. Eu falei, eu acho que eu estou vivendo a fase mais feliz profissional da minha vida. Que interessante. Né? E não tem a ver com mostrar para ninguém, aparecer para alguém, nem provar. Sentir-se, né? É sentir. Eu falei isso emocionada até. É sentir que eu estou vivendo o meu sonho. Maravilhoso. E é tão... Tipo, eu não consigo parar. Isso não me impede de querer melhorar, de fazer melhor, de conquistar mais pessoas. Perfeito. Porque não é mais sobre os outros, como já foi um dia para mim. Não é mais sobre provar, até para mim e para os outros, que eu conseguiria. Eu já sei que eu consigo. Eu já sei que eu sou a melhor em determinado assunto. Claro. O Cristiano Ronaldo estava falando isso ontem na coletiva. Ele sempre acreditou que ele era o melhor. Ele falou, eu falo, só que as pessoas interpretam como quiserem. Sim. Porque eu tive que buscar ser melhor. Eu tive que buscar... Por toda a condição que ele enfrentou no início, né? Eu não nasci craque. Eu virei um craque. Mas eu exercitei, fiz constância, fiz exercícios, não me contundia, para poder chegar aqui e dizer, eu tô de volta, com 41 anos, jogando e sendo o melhor. Perfeito. E é assim que é. É esse encontro que a gente nasceu falando de posicionamento aqui, né? Tu viu que há 2 minutos atrás tu usou a expressão, eu tô me achando, né? Tô fazendo e tal. Esse se achar tem a ver com esse se reencontrar. De tu si mesmo, né? Sabe quando a pessoa entra num lugar, por exemplo, tá trabalhando num lugar e diz assim, eu não me acho aqui. Diz isso sem pensar muito, mas é isso que a gente está dizendo, né? Esse me reencontrar. E para mim, esse é o sublime do posicionamento. Quando a gente acorda de manhã, acreditando que faz uma coisa que é maravilhosa, que tu usa todos os teus talentos, que tu trabalha no teto das tuas possibilidades, ganha dinheiro com isso, se sustenta com isso, mas te realiza, encontra significado. Então, para mim, posicionamento olhando para dentro é isso. É esse encontro que faz uma diferença, Cris, enorme contra a medianidade, a mediocridade do mercado. Gente que acorda de manhã e diz, porra, eu nasci para fazer isso. Ai, que delícia. Tem brilho nos olhos, tem tesão, enfrenta cliente chato, enfrenta engarrafamento, trânsito. Chuva, 3 da manhã trabalhando, fudido, fim de semana. Exato. Porque faz com prazer, com tesão. E a gente, quando olha para essas pessoas, a gente sente uma luz diferente. Sente. Sabe esse encantamento? E é incrível que o caminho vai ser diferente. Não tem como.
É impressionante. O meu capítulo 1 do meu livro reescrito agora, Personal Branding, Branding, o título é Você Nasceu para Isso. E é esse olhar. Se pensar que todos nós nascemos para fazer alguma coisa na vida, né? E ninguém nasceu propósito, um objetivo, desprovido de nenhum talento. Não existe uma pessoa assim. Agora, é dever, é autorresponsabilidade com a gente, é descobrir isso. A vida vai te empurrar para o caminho. Daqui a pouco, a maioria das pessoas trabalha em alguma profissão, às vezes eu converso com muita gente. Por que tu vai fazer isso? Ah, é porque eu tive um primeiro emprego nessa área, e essa área me chamou a atenção, ganhava dinheiro, aí resolvi fazer a faculdade. Nunca veio lá, muitas vezes, do fundo do coração. Poucas pessoas que dizem assim, eu nasci para isso. Eu, desde criança, pensava, eu ia ser tal coisa. É raro, tá? É raro. Então, em algum momento da vida, a gente tem que pensar nisso, né? O que eu faço me realiza. Nossa, para mim... Dá dinheiro, mas me realiza, porque muitas vezes Às vezes não dá dinheiro no começo. Às vezes não dá dinheiro e ainda não deu realização, tá? Mas tem um outro perigo embutido que eu conheço muita gente assim, deu dinheiro, mas eu não me realizo. E eu acho triste isso, que eu chamo de gaiola dourada. Não, isso pra mim não funciona. Sabe gaiola dourada? Tu estabeleceu um padrão de vida elevado, muitas vezes. Você tem Tu que ganha trabalhar. bem, tu tem um bom carro, um apartamento financiado, tem um monte de despesas da família, mas tu não te enxerga naquilo, não te realiza. Ai, Deus me livre, eu não e tu consigo. fica com algemas de ouro, porque tu fica naquilo. Então tá, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz? Será que é Então, isso? que horas? Vou Quando tu for esperar esperar até um quando? infarto aos 60 anos, se aposentar para ser feliz? Então, acho que sempre é a hora de pensar em conciliar, se reencontrar com isso. Porque quando se reencontra, quer dizer, é É fantástico. fantástico, né? Uma E aí tu virada. não tem competidor, eu digo. Ô, Arthur, agora sim, para finalizar, eu queria saber um pouquinho... Eu falo demais, né? Tomei todo o Nada, tempo, que então eu isso. te deixei perguntar. Eu quero que você me fale só um pouquinho, tá? Diga. Da sua vida pessoal. Quem é o Arthur que ninguém vê? O Arthur pai, o Arthur esposo, o Arthur filho, o Arthur sem ser o profissional. profissional. O de mercado. Eu vi uma outra entrevista sua que você falava que era angustiado e estressado, workaholic, mas eu não vejo isso em você. Isso era uma entrevista bem antiga. Eu Então era assim. Eu era assim, te garanto que era assim. Veio de uma família simples. Muito humilde, muito pobre. Uma família muito pobre. Eu nasci na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O meu pai era estivador do porto, num tempo que estivadores do porto descarregavam navios nas costas, né? Então, imagina assim, um navio de trigo com sacos de 60 quilos, né? E os homens descarregavam um nas costas e ia passando para o outro, né? Então, uma família muito humilde. Meu pai foi muito trabalhador. E a minha mãe era uma assistente técnica de enfermagem, né? Então, uma família muito humilde. Eu nasci no bairro mais pobre da cidade de Rio Grande. Mas sempre tive muito amor da família, né? E sempre teve uma batalha muito grande. O meu pai trabalhando em 2 turnos, porque o porto era uma coisa horrorosa. Eu trabalhava uma semana de madrugada, uma semana de dia. Então, quando ele trabalhava de madrugada, toda a madrugada descarregando o navio, durante o dia, ele dormia até o meio-dia e fazia bico de garçom. Imagina o que é isso, né? Nossa casa não tinha chuveiro. Meu pai buscava latas d'água, daquelas latas de óleo grande de 20 litros. Então ele chegava do trabalho, pegava uma bicicleta, botava 2 latas daquela e ia buscar água, quadras e quadras, para encher uma espécie de mini caixa d'água, um balde furado para tomar banho. Tem de uma infância muito pobre, onde a gente tinha patente. As pessoas não sabem o que é uma patente, mas era uma casinha de madeira, um buraco cavado na terra, né, onde a gente usava como banheiro. Então, era uma família muito difícil, mas o meu pai sempre, pai e a mãe, mas o pai muito obcecado por educação. Né? E o meu pai tinha uma caligrafia lindíssima, meu pai tinha a 5ª série do primário, e o meu pai fez uma coisa muito maluca comigo, que foi me alfabetizar, inacreditavelmente, aos 4 anos. Aos 4 anos, não era fazer uma letrinha o nome, eu sabia ler e escrever completamente aos 4 anos. E aí isso me causou muitos problemas, porque a minha irmã era um ano mais velha, acabou indo para a escola, e eu queria ir para a escola e diziam, não, mas não pode, criança de 4 anos não pode estar, não tinha escolinha nos anos 60. Tu ia para a primeira série Sim. Tu ia direto para a primeira série. Abriram uma exceção para mim, por uma questão, meu pai pediu muito, né? Pô, mas ele precisa, ele está em casa, ele já lê e tal.
Quer dizer, eu passei 1 ou 2 anos de alfabetização das outras crianças onde eu já sabia, né? Então, eu sempre tive acelerado nisso, né? Então, eu convivia com gente 3, 4 anos mais velhas e isso me ajudou muito. Eu acho que em muitas me atrapalhou muito, mas me ajudou muito. Então, aos 12 anos eu era jornaleiro em Porto Alegre, mas eu estava no primeiro ano do ensino médio, o que era raríssimo. Tu entende um jornaleiro que aos 12 anos está no primeiro ano do ensino médio? Autodidata, né? E aquilo Também. foi indo porque ele me apressou nas séries, então a idade ficou muito curta, né? Então, aos 12 eu tinha colegas de 15 e 16, que eram os correspondentes daquela época, né? E eu fiz vestibular com 15 anos a primeira vez. Então, tudo foi muito acelerado e eu sempre fui muito independente, né? Então, e aí fiz faculdade, né? Olhei por vários caminhos e me apaixonei pela comunicação. Eu fiz letras francês, português. Olha. Depois eu fiz um pós em literatura brasileira. Mas desde o início eu comecei a trabalhar com comunicação, né? Eu trabalhei num jornal como revisor, quando fazia faculdade ainda. E só depois eu fui fazer marketing na FGV. Mas depois eu já trabalhava com marketing há muito tempo. FGV, gente. E Quem aí, entrar na FGV, eu não consigo nem falar. e eu sempre trabalhei com comunicação. Eu comecei nos anos 80. Fora da curva. Uma primeira experiência fazendo serigrafia, que é silk screen, que a gente faz impressão de camiseta e tal. Eu era o dono disso, criei e fiz. Então comecei a ser empreendedor lá. E eu tinha 22 anos. Tá no sangue. 21, viu? 22 anos. Da serigrafia virou uma gráfica. Eu vi que virou uma gráfica. E da gráfica virou uma agência de propaganda, isso no final dos anos 80. Então, eu estou no mercado de planejando marcas desde os anos 80. Então, peguei todas as épocas possíveis, né? Peguei anterior ao computador, porque a gente, nos anos 80, não usava computador, né? A gente fazia tudo à mão. Metade dos anos 90 surgiram os computadores, né? Então, a gente criava logomarcas, usava estilete bailarino, mesa de luz, nanquim, 1000 canetinhas. Era assim que a gente criava, né? Então, Seu eu pai peguei é vivo? todos esses períodos. Meu pai já morreu, já faz mais de 10 anos. Minha mãe também já morreu. Mas teve muitos ensinamentos muito legais, né? E eu acho que o meu pai sempre foi isso. Um obcecado por fazer. Um cara que não se lamentava, né? Mas ele, de uma vida de ter muitos empregos. Vitimizada. Não, de jeito nenhum. Que tinha uma sabedoria muito especial. Eu acho que né? passou Então, acho que essa combinação passou. E aí entra para uma fase adulta, já eu queria dizer assim, e eu herdei muitas coisas do meu pai, que foi um gosto pela culinária, né? Eu adoro cozinhar. Eu vi também. E, olha, eu sou casado com a Paula há quase 30 anos, minha mulher. E eu cozinho, eu adoro quando eu estou em casa. A gente está morando agora, eu estou em estados diferentes, né? Sim. Mas eu adoro cozinhar. E se eu tiver uma semana em casa, eu cozinho todos os dias, todas as refeições. Né? Vou já contratar. E adoro isso das minhas coisas pessoais. Eu digo que assim, que eu vivo de 4 verbos. Eu resumo a minha vida. Eu adoro ler, minha grande paixão. Você lê 5 livros por mês? Eu tenho mais ou menos uma média de 1 por semana, aí, dependendo dos livros, né? Mas eu tenho 2.500 livros na minha casa de Porto Alegre, lidos da minha grande biblioteca lá. E aqui em São Paulo eu tenho já uns 200 ali. Mas eu vivo de ler, de escrever, de falar e como consultoria de aplicar. Então, acho que isso me mantém com o dedo no pulso do mercado, né? Eu estou falando de branding, mas eu dou consultoria de marcas para grandes empresas no Brasil, em vários estados do Brasil. Então, isso me mantém com a atenção do mercado, com as transformações. Eu não sou um palestrante de palco que só fala de palco, né? Eu vivo isso nas empresas. Eu planejo pessoas. Então, isso me ajuda a escrever. E quanto mais eu gosto de escrever, mais eu gosto de ler, principalmente sobre o comportamento. Então, esses 4 verbos guiam a minha vida. E eu estava semana passada em Curitiba, sexta-feira, com um cliente, e a gente estava falando de hobbies, né? E ele disse, qual é o teu hobby? Eu digo, é ler. Eu adoro cozinhar, mas ler, para mim, é... Então, eu espero assim, quando eu estou com dor de cabeça, eu leio. Quando eu estou triste, eu leio. Quando eu estou muito feliz, eu leio. Quando eu estou cansado, eu leio. Né? E quando eu estou muito descansado, um sábado de manhã maravilhoso, no domingo, eu estou lendo, né? Então, acho que isso me mantém vivo, né? E acho que nada ainda vai substituir a ideia do ser humano interagindo com o papel. Eu acho que o processo no cérebro é diferente do digital, né? E eu sou apaixonado de ficar 2, 3 horas. Esse fim de semana eu escrevi todo sábado e todo domingo.
Eu terminei às 8 da noite de domingo, parei. Eu estou escrevendo um novo livro. Meu Deus. E a minha mulher me xinga, inclusive. Diz, pô, mas tu não descansa. Te Eu não sei o que é alimenta, né? acordar e ficar... Então, acho que eu transferi essa angústia da juventude, talvez de um workaholic desregrado, louco, para um apaixonado. Eu trabalho desde os 12 anos, eu nunca parei. Né? Tirou férias só em 2002, quando eu escrevi Personal Brand. Minhas primeiras férias da minha vida de um mês, primeiras e únicas férias da minha vida de um mês. Eu geralmente paro no Natal e Ano Novo ali, mas o resto agora eu já trabalho. tá regrado, né? Mas eu te digo, Cris, é uma coisa maluca, tá? Pode parecer doentio alguma pessoa escutando isso, mas a gente dá palestra, eu dou muita palestra. Palestras são fim de semana, né? São feriadões, porque são convenções de empresas e tal. Então eu já passei, sim, 6, 7 meses sem ter nenhum feriado, porque geralmente essas coisas caem. E como eu dou consultoria e preciso fazer muitas viagens, eu preciso viajar às vezes domingo para chegar na segunda, né? Eu preciso voltar no sábado, porque eu fiquei até sexta de noite. Então, para mim, amo a minha vida. Arthur, Me deixar uma semana quieto, eu infarto. Ai, jura? Se eu ficar uma semana... preso, né? Eu adoro, vendo minhas reflexões, meus pensamentos, escrevendo, isso é maravilhoso. Eu preciso que você olhe agora para o Arthur de 12 anos e esse Arthur de agora fosse falar alguma coisa para aquele menino que começou como jornaleiro, pai, humilde, os princípios que o teu pai te passou, a sua família, todo esse legado que eu acho que tem muito a ver com o que você é hoje, né? Se você olhar para você, pudesse olhar para aquele menino, sabe? De 12 anos, o que você diria? Ou você acha que você diria para ele hoje? O menino dizendo para mim, eu diria, na época, eu diria que... Você dizendo para o menino. De lá para cá, eu diria que eu era um improvável. E que eu era, eu acho que eu ia ser uma estatística de pessoas pobres, de pessoas que não deram certo, que vieram de baixo e não conseguiram vencer, né? Então, eu acho que esse era o olhar de lá para cá. E eu diria, daqui para lá, do alto dos 62 para os 12... eu diria, continua acreditando, né, nas coisas que vêm lá do coração, das coisas fundas, das grandes paixões, porque continua acreditando que isso vai acontecer sob diferentes formas. As pessoas me perguntam, Cris, mas os propósitos mudam? E, obviamente, né, quem tem 20 anos ou quem tem 50 ou 60, tua visão de mundo muda. Mas o interessante... que tu ainda não vai conseguir descobrir, tá? Tu é muito nova ainda, mas quando tu chegar à minha idade vai descobrir, é que quando a gente olha em retrospectiva, a gente vai compreender que o que a gente fazia lá aos 20 tem muito a ver com o que eu faço aos 60. Tinha nomes diferentes, caras diferentes, situações diferentes, mas eu olho que tem um traço muito semelhante. Então eu diria para esse menino de 12 anos assim, ó, continua acreditando que é possível não virar estatística na vida, desde que a gente queira e seja autorresponsável. Que bonito, né? Ter essa visão. Acho que isso. E se manter vivo até quando a morte vier. Sim. Arthur, foi uma verdadeira aula para mim aqui, tá? Com você e, enfim, mostrando sobre o Arthur ser humano, o Arthur profissional. E agora eu quero que você me fale dos seus 2 livros para a gente encerrar. Perfeito. E eu quero que você deixe suas redes sociais para que as pessoas sigam uma pessoa tão lúcida quanto você. Muito obrigado. Eu fico feliz de ver que existem pessoas ainda lúcidas, sabe? E eu muito honrado de estar dividindo esse papo aqui contigo. Bom, Pode falar com aquela câmera ali, ó. O meu primeiro livro eu não trouxe aqui porque ele está esgotado. É um livro preto, cheio de guarda-chuvinhas pretos, com uma capinha amarela. E ele é o livro mais famoso, mas ele vai estar em breve, acho que até agosto, setembro, a gente está lançando esse livro. Esse é um livro muito querido para mim. Ele tem um prefácio, que se tu ler o prefácio, tu vai querer ler o livro. Porque eu falo do que a gente vê de comportamento das pessoas hoje. E eu faço um desabafo aqui, brincando com a ideia que eu estava tentando escrever como Tom Peters, um desabafo indignado com a mediocridade de mercado. Pessoas que dão bom dia com um cara que não é bom dia. Pessoas que dão aquele aperto de mão frouxinho, assim, que estão dizendo assim, eu tô com nojo de ti, mas
tenho que apertar tua mão, sabe? Ai, não tenho Aquilo que a gente paciência, encontra no hein? mercado, que é a maioria do mercado, né? Então eu falo aqui de encontrar significado na vida. Paixão Então e eu significado analiso comportamento muito dos paradoxos. Os paradoxos, esse livro é de 2013, mas os paradoxos são extremamente atuais entre tecnologia e fuga da tecnologia, entre escalável e não escalável. Então tem muita coisa. Falo das pequenas epifanias da vida, que são esses momentos mágicos, Ai, tá? gloriosos. Sabe aqueles pequenas epifanias que duram alguns minutos, Ai, é tão bom mas isso. que curam a tua alma. Então, esse livro fala disso, fala de propósito e significado. E esse esse? livro que eu escrevi na loucura da pandemia, Nossa. ele fala sobre autenticidade, que é uma coisa valiosíssima, mas esse livro fala da minha angústia ao escutar na pandemia, tá? Eu escrevi ele durante os 2 anos da pandemia. Tem 300 páginas e é muita incompetência minha eu gastar 300 páginas para conseguir dizer sobre isso, tá? Mas sobre os mitos e as verdades sobre a autenticidade. E o grande engano das pessoas acreditarem que a autenticidade é simplesmente ligar o foda-se e dizer, eu sou isso e foda-se o mundo. Porque boa parte das pessoas se dizem, não, eu sou autêntico, eu sou assim E acabou. e acabou, não me interessa o que pensam dos outros. E é sobre isso que eu falo no mito, sobre a relação da gente com o outro, a relação de posicionamento, explico isso, o livro aprofunda posicionamento, como se posicionar, mas eu desmonto essa ideia. O primeiro mito da autenticidade é o mito do exotismo. E muita gente, a gente acostumou a dizer assim, a pessoa tem um cabelo vermelho, maluco, né, um óculos esquisito, essa pessoa é autêntica. E exotismo não é autenticidade, exotismo é exotismo. Cada um pode ter. Então eu aprofundo aqui, então tem uma reflexão dura, tem muitas provocações, e é um livro muito legal, tá? Eu sou suspeito. Não, quero ler os dois. E agora, se Deus quiser, em mais um mês ou 2 aí, a gente vai estar com o novo livro Personal Branding. Ele está esgotado, mas eu queria te dizer desse primeiro livro, Cris, aquelas coisas boas da vida, eu escrevi originalmente em 2002, uns 7 capítulos, tá? Não consegui. Eu fiquei 30 dias sem parar escrevendo. Escrevi uns 7 capítulos. Mandei rapidamente para... Terminei depois de 10 capítulos. Em 2002, tentei a maior editora do Brasil, que era o Sevier, uma editora gigantesca mundial. Eu recebi... Olha, teu livro é interessante. Passou no comitê não sei o quê. 6 meses de análise me disseram, teu livro não vai vender porque é um livro de carreira. Tem muitos livros de carreira. Muito obrigado. Tentei outra editora. Passei mesmo processo. Em 6 meses, ganhei o primeiro grupo editorial, analisou, achou legal, foi indo, e me disseram não depois. Então isso, durante 1 ano, as 2 maiores editoras do Brasil disseram, teu livro não vai vender. Olha, eu fiquei triste, engavetei, fiquei 7 anos com esses originais, dando palestras sobre personal branding, olha as loucuras da vida para encerrar. Uma pessoa na plateia, um grande amigo, Beto Carvalho, um escritor, numa plateia da AmCham, da Câmara Americana, e eu falando sobre personal branding. Terminou a plateia e ele disse assim, Arthur, tu tem que ter um livro sobre esse tema. Aí eu olhei para ele. Eu tenho um livro há 7 anos, cara, e não consigo publicar. Ele, encurtando a história, ele me leva para a Editora Integrar, o dono da editora lê, o presidente na época, que não lia, adorou, me chamou, e aí o livro foi parar no Japão, tem gente no Japão, tem gente na Espanha, tem gente em Portugal, Moçambique, Angola. Um livro, é um filho maravilhoso. É um filho, né? E reescrevê-lo foi terrível, tá? Mas eu acho que é um filho 2 agora. Eu queria agora que você deixasse também suas redes sociais, mas antes de mais nada, eu vou encerrar com uma frase que eu acho que é para todo mundo aqui que acompanha o canal. Eu acho que um dos processos mais bonitos, gente, e assustadores da vida é perceber que, de repente, a gente vira outra pessoa e começa a viver uma nova vida dentro da mesma vida. E isso é se encontrar, né? Eu gosto de deixar essas pílulas para as pessoas refletirem, né? É assustador, mas o universo, ele te empurra para você sair da zona de conforto. E vai ser sempre assim. Perfeito. Né? E não espere a dor fazer isso com você. Sim. Eu diria, seja curioso por você. Seja curioso em saber quem você é. A gente se acostuma a andar décadas com a gente, né? E muitas vezes a gente desconhece.
Cris, muito Arthur. obrigado. Minhas redes sociais Querido, você é um querido. Olha, eu admiro. Coisa boa. Desde a primeira vez que eu ouvi. Eu fico muito feliz. E eu sou grata pela sua presença aqui. Conta viu? sempre comigo. Vou contar mesmo. Conta porque... aqui na vida. Na vida. Que a gente se encontra. E eu quero que você deixe suas redes sociais para as pessoas também, viu, gente? Ter conteúdo. Tem muito conteúdo, eu produzo todos os dias, boas reflexões. É Arthur com TH, Arthur com TH.Bender. Esse é o @. @Arthur.Bender. Eu tenho o Spotify, o YouTube, eu tenho quase 1000 vídeos no YouTube. Então, eu tenho vídeos de 10 minutos toda terça e toda quinta, e tem muitos shorts lá. E nesses de terça e quinta eu aprofundo um assunto. Sabe que no Instagram tem que ser 1 minutinho, né? Então, eu faço para o Instagram, mas no YouTube eu tenho tal. Então, tem isso aí no LinkedIn. Então, sejam muito bem-vindos lá, o que vocês precisarem. Vocês vão encontrá-lo, não tem como, porque a gente vai anunciar aqui também no nosso... E se botar no Google, meu nome é Arthur Bender, vai aparecer os livros, aparece tudo lá. A vida da gente, né? É isso aí. Arthur, muitíssimo obrigada, Eu te agradeço viu? pelo carinho, pela atenção de todos vocês aí. Eu deixei passar mais um pouco do tempo, porque é uma aula. A gente avançou. Avançou, mas tudo bem. Eu acho que posicionamento, uma pessoa do seu perfil, do seu porte, eu não conseguia fazer em menos tempo. Não. Então, e a gente conversaria horas, tá, Cris? Me perdoa, né? Que eu falo demais aí, mas a gente conversaria horas sobre Verdade. isso. Gente, obrigado. Muito obrigada. Olha, eu espero que vocês assistam. A gente vai fazer cortes maravilhosos sobre esse programa, porque tem muita entrega, muito conhecimento, amor, brilho nos olhos, que eu acho que é o que falta em tantos palestrantes, meu Deus, que eu encontro por aí. Não seja mais um. Gente, para ser mais um, eu prefiro nem sair de casa. Isso. Eu falo assim pra minha mãe, se é pra sair de casa, eu falo pro meu marido dele, meu Deus, eu vou causar. Mas eu tenho que causar, porque senão não vale a pena me trocar, gente. Mas causa direito, né? Causas boas, é isso. É sobre isso, gente, se sentir vivo de novo. Tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê nos cortes, nos próximos episódios. Tá bom? Obrigada, gente. Olá, bem-vindas a mais um episódio do Será que ela pode? A maternidade transforma, isso a gente sabe. O casamento transforma, a vida transforma. Mas toda transformação começa quando estamos dispostos a aprender algo novo. Não é mesmo? É por isso que a gente está aqui, gente, por isso que o canal cresceu. Fique conosco e aproveite esse conteúdo especial.